Olá pessoal, tudo bem? A gente está indo agora para o Lab 2. Esse Lab vai ser o primeiro laboratório que a gente vai simular o comportamento de sistemas discretos e contínuos aqui, usando o MATLAB. E, de novo, eu queria ressaltar, se vocês têm dúvida, vocês podem entrar em contato conosco por e-mail. A gente vai ter esses horários síncronos para tirar dúvidas presenciais de vocês, tá? Então, quanto a isso, eu espero que esteja bem claro o procedimento que a gente está seguindo aqui. Lá no Moodle a gente tem os lugares para entrega dos relatórios, daqui a pouco vocês vão ter que entregar o relatório do Lab 1 por grupo. Tem também lá o plano de ensino que tem tudo por semana, o que é para seguir. Então está bem colocado, mas se vocês tiverem dúvida de novo, vocês podem entrar em contato conosco. Então agora a gente vai partir para o Lab 2, eu vou compartilhar aqui minha tela. Pronto, então tá. Aqui a gente tem o roteiro do Lab 2. Tem dois problemas. O problema 1 é um sistema discreto, tá? Esse sistema, dado pela equação 1, ele representa um modelo simplificado de um motor de corrente contínua acionado por tensão de armadura. Y representa a velocidade de giro do motor e U é a tensão aplicada na armadura. Esse sistema discreto é feito com a amostragem de TS igual a 1 segundo, e através do modelo 1 a gente vai querer fazer uns ensaios, tá? Então a gente tem um motor aqui, eu vou fazer um desenho aqui para ilustrar o problema que a gente está considerando nesse lab. A gente tem aqui um motor que a gente aciona esse motor eu vou representar com esse bloquinho. A gente aciona esse motor, a gente está pensando que ele tem um modelo discreto, então a gente aciona ele através de um sinal U de K. Ele é perturbado por um sinal Q de K, que representa o torque no eixo de giro do motor, e a gente observa a saída, que é a velocidade de giro do motor, Y de K. Então a gente vai analisar o comportamento dessas dinâmicas entre U, né, que é a entrada, e Y, que é a saída. U, que é a entrada, desculpa, e Y, que é a saída. Ok? E a gente tem uma equação discreta que relaciona Y de K como uma função de Y anterior, de K menos 1, U de K menos 1 e Q de K menos 1. O que isso quer dizer? Que a velocidade nesse instante, essa equação F aqui é essa equação 1. A velocidade nesse instante, ou seja, a velocidade de giro do motor em um dado instante K, é igual a 0,8 vezes a velocidade de giro do motor no instante anterior, 1 segundo antes, mais 0,4 vezes o sinal de acionamento do instante anterior, menos 0,2 vezes o torque feito sobre o eixo do motor no instante anterior, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um código, uma rotina no MATLAB, que simula o comportamento desse motor. E para isso a gente vai considerar 100 segundos de simulação, então 100 amostras, porque a gente tem que, cada amostra tem o período de 1 segundo, né, o sistema discreto. E a gente vai fazer testes com esse simulador e considerar um degrau unitário na entrada, no tempo t igual a 10. E um sinal de perturbação também degrau, com subida em t igual a 50. Então o que a gente vai fazer? Ele é um sistema discreto, então a gente pode considerar que ele está partindo do repouso, o motor está parado, então y de 0 igual a 0, certo? E a gente vai simular o sistema até o tempo 100, então até a amostra 100. E a gente quer conseguir fazer um código que nos dê essa dinâmica aqui, né? Não sei qual que vai ser certinho a dinâmica do motor, mas vamos supor que ele começa em 0 e ele vai subindo conforme vamos passando uns instantes de tempo. E estabilize um dado ponto para uma entrada constante U, certo? Aqui, cada um desses pontinhos é a amostra discreta. A gente tem aqui K. Então, aqui é a amostra 1, aqui é a amostra 2, 3 e assim por diante, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá para o MATLAB. Já vou seguir para a próxima questão. A gente vai criar uma rotina. Então, de novo, new script, certo? Deixa o meu MATLAB pensar aqui um pouquinho. Então tá, aqui a gente tem um novo script, aqui a gente pode falar, o nosso script é o sistema do motor é o caso discreto, ok? O que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um vetor vazio que representa
a velocidade de giro do motor, certo? Esse vetor, podemos criar um vetor de 100 zeros, porque a gente vai considerar 100 segundos. Vamos botar assim. Tempo de amostragem é 1 segundo. Tempo de simulação são 100 segundos, certo? E o número de pontos, número de amostra, é tempo de simulação dividido por TS. Nesse caso, o número de pontos são 100 pontos, que a gente tem uma amostra para cada segundo, porque TS é igual a 1, certo? Aí vamos criar um vetor de zeros, um vetor vazio, porque a gente sabe que y de zero, primeiro y vale zero, então vetor vazio de número de pontos. Um vetor vazio também para a entrada e um vetor vazio para a minha perturbação. A gente sabe que o sinal de subida, o sinal U é um sinal degrau com subida em t igual a 10 segundos. Então, o sinal U ele é um sinal desse tipo aqui. Vai passando o tempo até ter tempo igual a 10, ou seja, a amostra igual a 10, e ele vai ser um degrau de amplitude unitária, ok? O sinal de perturbação, ele também é um degrau unitário com subida em 50. Então, ele vai ter esse comportamento até t igual a 50, 0 até t igual a 50, e depois ele também passa a ter o sinal valor unitário, ok? Então, vamos fazer isso. A gente pode falar que o de 10 em diante, 10 até o final, 10, 2 pontos end. Então, estou falando que as amostras de 10 até o final são o quê? São uma sequência de 90 entradas unitárias, né? Porque eu estou indo de 0 para 1. Então, aqui eu tenho 10 amostras 0 e aqui eu tenho 90 amostras de tamanho 1. Então, de 10 até o final, eu tenho ones 1,90. Então, NPTS menos 10. No 10 segundos, né? Então, só para deixar em notação clara, a gente está fazendo aqui a amostra referente ao 10 segundos é 10 dividido por TS. Lembra que a gente tem T igual K TS. Se eu quero a amostra, eu tenho T sobre TS. É a amostra K, ok? Então tá, isso é verdade e eu quero que a minha perturbação seja dos segundos 50 até o final. Aqui, novamente, aqui é 10 sobre TS e aqui é 50 sobre TS, certo? Opa, a gente pode só simular isso aqui. Opa. Ah, tá. Aqui tem que botar 1 vírgula. 1 vírgula e aqui é Q. Certo? Porque a gente está falando que U é um vetor 1 por NPTS, uma linha com NPTS colunas, então a gente tem que falar que a coluna 10 sobre TS até a coluna final é igual esse vetor aqui. Ok? Ok, tá certo. Estranho. Ah, certo. Aqui tem 91 amostras, porque é o momento logo seguinte ao 10 segundos, né? Eu tô em 0. Eu fiz confusão, mas assim, ó, eu tô em 0 até o segundo 10 e nesse momento instantaneamente eu mudo para 1. Então, até a 10ª amostra eu sou igual a 0 e a partir da 11ª amostra eu sou igual a 1, o sinal de controle U. E eu mesmo para quê? Então pronto, a gente avalia aqui, está funcionando. Só para eu mostrar para vocês esse sinal, ó, vou dar um plot em U, a gente tem esse sinal discreto que vale 0 até 10 e instantaneamente ele vale 1. Se a gente dar um hold on e fazer plot de Q, a gente tem aqui o sinal de perturbação, que é esse vermelho, que é exatamente o que eu desenhei aqui, ok? Então, como é que a gente vai simular o comportamento do motor? A gente tem 100 amostras que a gente quer simular, a gente vai fazer for, né, um laço for, e aqui vocês vão preencher, o laço for tem que ter o número de amostras, então 1 e de 1 em 1, que eu estou incrementando de uma amostra em uma amostra até o número de amostras, certo? E aqui eu boto a dinâmica de y de 1,i, certo? Posição i. Eu já posso começar com i mais 1. Opa. Então posso começar na posição 2, porque observem aqui que y de k, se eu começo com k igual a 1, y de 1 é y de k menos 1. A gente não tem
y de menos 1? A gente começa no tempo igual a 0. Então, vamos começar como y aqui de 2 para ter y de 1, porque lembra que a notação vetorial do MATLAB, a primeira posição é a posição 1, não é a posição 0, como no C. Então, pronto, a gente começa do 2 vai até no PTS, posição i é igual, e a gente coloca aqui a função que depende do y de i menos 1, u de i menos 1 e q de i menos 1. Aí vocês têm que preencher aqui a função e vocês simulam o comportamento do sistema. Aí a gente tem esse modelo, a gente tem entradas tipo degrau constante e a gente quer observar qual é a relação entre o valor final que y se estabiliza e as amplitudes da entrada do sistema. O que está sendo falado é que y, eu vou fazer uma reta, mas eu estou simulando, em vez de fazer ponto a ponto, eu vou fazer uma curva mesmo, para representar y. Então vamos supor que com essas entradas que eu dei, y fez isso aqui. Subiu e depois que entrou a perturbação, desceu, certo? Claro que isso aqui é discreto, ponto a ponto. E a gente tem y em função de t. Isso aqui é o valor final, y final. Vamos supor que o y sobe aqui até 3 radianos por segundo e depois baixa para 2 radianos por segundo. Ele vai baixar aqui no momento 50, que é o momento que sobe a perturbação. O que a gente está perguntando para vocês é o seguinte: qual é a relação entre esse valor final e o valor das amplitudes em U e Q? Para isso, vocês podem fazer uns testes. Vocês podem considerar, por exemplo, Q com amplitude 0, U com amplitude 2, e vão observando. Depois vocês podem trocar, botar Q, U com amplitude 0 e Q com amplitude 1, 2, tanto faz, para vocês observarem a relação entre o valor estático, a amplitude dos sinais de entrada, e a amplitude do sinal de saída. Então, vai existir uma relação, que eu já estava falando para vocês, é que considere que há uma relação, certo? Dada por y final, é uma função f1 de u barra mais f2 de q barra. Isso aqui é verdade. A gente está afirmando isso para vocês. E a gente quer saber que tipo de função é essa, f1 e f2, sendo u barra e q barra as amplitudes do degrau em u e do degrau em q, respectivamente. Então, essa função é o quê? Uma função linear? Linear é uma função do tipo k vezes u barra? É uma função não linear? Como é que é essa função? É uma função k vezes u barra ao quadrado? Qual que é a cara dessa função? Então, vocês podem fazer vários testes e descobrir que tipo de função que representa o comportamento estático do sistema, ou seja, quando ele atinge um equilíbrio, qual que é a relação entre o valor final do equilíbrio e o valor das entradas constantes, ou a amplitude do degrau de entrada. Ok? É isso que é pedido na questão 1. E já na questão 2, a gente tem o mesmo motor, então a gente considera de novo que existe um motor, onde y é a velocidade de giro e U é a tensão de acionamento e Q é o torque de carga, só que ele é dado por uma equação contínua, um EDO, do tipo da equação 2. Então a gente tem que esse motor não vai ser mais considerado um sistema discreto, tá? A gente está considerando agora que o motor pode ser dado por uma equação contínua. Então, U de T, Q de T e Y de T, ok? E a equação que descreve esse motor é uma equação dada pela essa equação 2. Então, ela tem essa cara assim. Tá? Um parâmetro vezes dy dt mais y é algum parâmetro vezes u mais algum parâmetro vezes q, onde isso aqui são parâmetros constantes. Então, a gente tem aqui parâmetros, nesse caso, tal igual a 5, ke igual a 2 e kq é igual a menos 1. Certo? Ó, tal igual a 5, ke igual a 2, kq igual a menos 1. De novo, a gente vai considerar um tempo de subida, um degrau unitário em U com tempo de subida em 10 segundos, um degrau unitário em Q com tempo de subida em 50 segundos, só que a gente vai usar MATLAB Simulink para representar esse sistema contínuo. De forma geral, a gente usa o MATLAB por script para representar sistemas discretos e a gente pode usar o MATLAB Simulink, que é uma ferramenta dentro do MATLAB,
para representar sistemas contínuos. Então, eu vou apresentar para vocês um pouco mais dessa ferramenta. Eu acho que eu já comentei sobre ela no final do Lab 0, ou do Lab 1, mas acho que do Lab 0, para mostrar para vocês como a gente pode simular um sistema contínuo usando o Simulink. Então, a gente vai vir aqui, tá? Aqui no MATLAB, a gente vem aqui, ó, Home. Ó, vocês podem clicar aqui direto em Simulink, ou New. Opa, em Editor, New. Ah, não. Aqui no meu é Simulink, mas em algumas versões vocês criam New e aqui tem Simulink File, tá? Mas eu vou criar aqui direto no Start Simulink. Nessa versão do MATLAB varia um pouco, onde vocês clicam. Na versão do software da UF, vocês vão lá em Novo, Arquivo Simulink. E já vai abrir um arquivo em branco. Esse meu caso, ele pergunta umas coisas assim, mas ele já vai direto abrir essa janela aqui. Tá? Isso aqui é um ambiente de simulação, onde a gente representa sistemas por diagrama de blocos. Okay? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que esse lugarzinho aqui é onde a gente bota o tempo de simulação que a gente quer simular. Então, 100 segundos. Então, 100 segundos de simulação. E aqui a gente vai usar bloquinhos para representar o sistema. Então, a primeira coisa que a gente vai representar são os sinais de entrada. Tá? A gente vai manipular esses sinais. Quais são os sinais de entrada, nesse caso? U e Q. São sinais do tipo degrau, certo? Então, tanto U quanto o Q são sinais do tipo degrau. A gente vai ter que criar um sinal do tipo degrau no MATLAB. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, que é a biblioteca do MATLAB, do Simulink, que vai nos dar várias opções de bloquinhos. Deixa ele carregar. Fica um pouquinho lento, como eu estou gravando a tela do computador, ele demora um pouquinho. Pronto. Então, aqui a gente tem Simulink Browser. Tá? Aí, o que a gente faz? A gente procura aqui na biblioteca de ferramentas do Simulink, STEP. STEP é integral em inglês, então a gente procura lá, STEP. E ele vai nos dar uma caixinha que representa uma geração de um sinal tipo STEP. Então, o MATLAB vai nos dar uma caixinha desse tipo aqui. A gente vai ter uma caixinha assim, que se chama STEP. E essa caixinha tem um fio que sai dela, que é um sinal degrau, certo? Se a gente observa o que passa naquele fio, a gente vai ver um sinal degrau. Já vou explicar com detalhes. Então, a gente vem aqui no MATLAB, a gente tem aqui, procuramos STEP, ó, aqui, ó, tá vendo a caixinha STEP? Vamos adicionar dois steps, né? Porque a gente tem que ter um step, que é um degrau de entrada em U, e um outro step, que é um degrau de entrada em Q, ok? A gente cola aqui, só arrasta e joga. Vamos dar o nome desse aqui para U de T e dar o nome desse cara aqui para Q de T, ok? O que a gente tem aqui? Se a gente clica duas vezes, a gente tem os parâmetros desse degrau. Então, a saída desse bloquinho é um step. Qual que é o step time? Ou seja, qual que é o momento de subida? O momento de subida em U era 10 segundos, então 10. Valor inicial, valor final. Step era um degrau unitário que a gente queria, então saía de 0 e ia para 1. Então isso aqui está correto. Qual que é o Q? É um degrau unitário também, então valor inicial 0, valor final 1 e step time em 50, certo? Porque ele tinha o tempo de subida em 50. Temos dois sinais desse tipo aqui. Agora a gente vai precisar de um bloquinho scope. O scope é um análogo de um osciloscópio, se vocês já mexeram com circuitos. Vocês querem observar um sinal, ou seja, a corrente que passa ali pelo circuito elétrico ou a tensão em um dado elemento, a gente pode conectar dois cabos lá e observar num display, num aparelhinho que vai mostrar para vocês o sinal no tempo. Então, isso aqui que a gente precisa, que é um scope, e esse scope vai nos permitir observar cada um dos sinais envolvidos aqui no tempo. Então, só vou conectar o scope aqui, vocês puxam a setinha e conectam lá. Pronto, eu conectei o scope no U. Então, se eu clico aqui, play, run, ele vai rodar a simulação. Nesse caso, é uma simulação que faz o quê? No meu scope, eu observo o sinal de degrau. Então, clico aqui duas vezes ó, no scope. Ele mostra pra gente lá o meu degrau, 100 segundos de simulação, o degrau sai de 0 e vai para 1. É isso aqui que faz o Simulink. Então, pronto, criei o sinal degrau U e Q. Só que o que de fato eu quero colocar no meu scope é o meu sinal Y de T. Então, eu tenho que manipular esses dois sinais para chegar em Y de T. E como que a gente vai fazer isso?
Vamos lá. A gente sabe que, então a gente já tem o step, a gente tem o segundo bloquinho, que é onde a gente vai colocar o nosso sinal, que é o bloquinho scope, certo? Aqui a gente vai colocar o nosso sinal y. Então a gente tem que manipular essa equação aqui, que é o modelo do sistema, para fazer um diagrama que represente. Então a gente tem esse modelo aqui, vamos manipular ele um pouquinho. A gente sabe que tal de y dt é igual a KE vezes U mais KQ vezes Q menos Y, certo? Passei o Y para esse lado de cá. Então, o que a gente já tem lá? Dessa equação aqui, o que a gente já tem no nosso diagrama? A gente tem esse termo, U, e esse termo Q. Então, a gente tem que multiplicar esses termos por constantes e somá-los, certo? Então, como é que a gente faz a multiplicação por uma constante? A gente precisa procurar o bloquinho gain. Isso é ganho. Eu estou multiplicando o meu sinal por uma constante, por um ganho. Então, olha lá. Se eu coloco aqui, dei Ctrl C, Ctrl V, ele cria mais um bloquinho igual. Então, aqui, eu tenho que ter o sinal U vezes KE. Então, esse ganho tem valor KE. Então, eu passo aqui, certo? Conecto aqui. Qual que vai ser a saída aqui? É U, que é o degrau unitário, multiplicado por um ganho de 1. Aqui eu posso botar qualquer valor. Um ganho de 10, por exemplo. Então, a minha saída aqui seria um degrau com subida em 10 de amplitude 10, porque eu multipliquei o sinal U, que é um degrau de subida em 10 de amplitude 1, por 10, para uma constante 10. Posso também determinar isso aqui assim, KE. Escrever uma variável. E lá no workspace, aqui no workspace do MATLAB, eu venho aqui e falo que KE igual a 2. Posso declarar assim, eles estão interconectados. E KQ, quanto que era KQ? KQ igual menos 1. Volto aqui, Q multiplicado por KQ. Beleza. Vamos observar o que a gente tem aqui? Só por via das dúvidas, ó. O que a gente está esperando ter aqui? Um sinal que sobe em 10 com amplitude 10. Com amplitude 2, né? Porque KE é 2, né? Desculpa. Então aqui, subiu e multiplicou por 2. Pronto. Temos aqui, agora, esses sinais aqui. KEU e KEQ. A gente tem que somá-los. Só vou desenhar aqui o outro bloquinho que a gente aprendeu a usar. É o bloquinho gain, que faz o ganho. Ele multiplica um sinal. Aqui, se a gente tem um sinal A, aqui a gente tem uma constante alfa, a gente tem o sinal alfa vezes A, certo? Então tá. Como que a gente faz a soma? Então vamos lá. É bem intuitivo. A gente procura aqui soma. Em inglês, sum. Então eu vou procurar sum. Arrasto isso aqui. O que isso vai fazer? Vai fazer a soma de dois sinais. Observem que eu posso fazer operações não lineares também, multiplicações e assim por diante. Raiz quadrada, qualquer tipo de operação que a gente quiser entre dois sinais. Mas por hora a gente precisa de uma soma. Então, ó, KE vezes U mais KQ vezes Q. O que tem aqui como saída? Vamos ver. Isso aqui é um sinal que vai de 0 para 2, porque o ganho unitário é 2. E esse aqui é um sinal que vai de 0 para menos 1, porque ele vai de 0 para 1 e eu estou multiplicando por menos 1. Então, ele tem que subir até 2, fica lá até o tempo 50. Quando esse aqui sobe para 1, ele tem que decrescer para 1. Então, o que a gente tem lá? Ó? Aqui é KE vezes U, e aqui é o trecho relacionado a KQ vezes Q. Quando eu somo os dois sinais, eu tenho esse sinal composto aqui. Beleza? Então tá. Então agora a gente já tem temos todo esse termo aqui, certo? Agora a gente tem que subtrair da saída y, certo? Por hora eu vou fazer assim só. Vou adicionar uma subtração. Então vou fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui. Conecto aqui. Se eu clico duas vezes, ó, qual o sinal que eu quero? Mais, menos, beleza? Então aqui eu vou colocar o sinal Y, nessa setinha vermelha. Por hora eu não vou colocar nada, mas supondo que eu conecto ali o sinal Y, ok? Observe que eu não posso criar um sinal Y tipo degrau, porque o Y é a saída do meu sistema. É o resultado das operações entre U e Q, ok? Tá. Se eu tenho isso tudo, o que nos resta? Se eu tenho isso tudo, supondo que eu tenho ali Y conectado, nos resta
a gente já tem isso aqui tudo, e a gente tem no lado esquerdo tal dy. Então vamos passar 1 sobre tal dividindo, então a gente tem o quê? Que dy de t é 1 sobre tal, uma constante, multiplicado por KU mais KQQ, KQQ menos y, certo? Então, uma constante multiplicado por isso tudo aqui, ok? Isso tudo a gente já montou lá, então a gente tem que passar esse sinal por uma constante que é 1 sobre tal. Então, vamos declarar no workspace a constante tal é igual a 5, certo? Então, a gente vem aqui e como é que a gente multiplicava um sinal por uma constante? A gente usava o bloquinho ganho. Então, colocamos aqui o bloquinho, eu estou multiplicando por 1 sobre tal. Qual que é o valor do meu ganho? 1 sobre tal, certo? Deixar ele maiorzinho para a gente sempre observar o que está escrito. Beleza. Então, olha lá. Tenho agora feito isso tudo aqui que está à direita. A gente já compôs esse sinalzão todo aqui no MATLAB. Falta, claro, colocar o menos y lá, mas a gente já vai fazer isso. Como que a gente pode achar, então, o valor de y? Observem que do lado esquerdo a gente tem que a derivada de y no tempo é igual a tudo isso aqui. Então, esse sinal que sai daqui, esse sinal que está colocando aqui, quando eu colocar y aqui, ele vai ser igual à derivada de y. Analiticamente eu provei isso, que a derivada de y é 1 sobre tal vezes KU mais KQQ menos y. Beleza? Então tá, como é que eu... Deixa eu só deixar esse aqui bonitinho. Como que eu faço para resolver esse problema? Observem que a gente pode integrar os dois lados dessa equação, certo? Então, se a gente integra os dois lados, a gente tem o quê? Que a integral disso aqui, qual que é a integral de dy? É a condição inicial de y, vamos chamar isso, vamos supor que y de t, quando avaliado em t igual a zero, porque a gente parte de zero, é igual a um valor qualquer y0, certo? Então, é verdade que, se eu integro os dois lados dessa equação, que y de t é y0, certo? Mais, mais a integral disso tudo aqui. Disso tudo aqui, de 0 até t, certo? Beleza, isso é uma resposta trivial. E como que a gente pode integrar isso tudo aqui? Então, o que eu estou falando? Se eu pego aquele sinal e integro ele, a saída é y, ok? Como que a gente faz isso? A gente procura aqui a operação de integração. Então, integrator, um integrador, que é esse sinal aqui, esse bloquinho 1 sobre S. Se a gente arrasta ele aqui e coloca aqui, ok? O que eu estou... Arrasto, coloco aqui. Qual que é a condição que eu tenho aqui? O que eu posso colocar como parâmetro? Condição inicial, y0, certo? E vou lá no meu workspace e declaro que y0 é igual a 1, por exemplo. Não, vou botar a partir do repouso, y0 igual a 0. Pronto. Então, coloquei aqui a condição inicial. Então, qual que é o sinal que sai daqui? Da integração de dy? Porque esse sinal aqui é dy, certo? dy integrado é igual a y, que é o sinal que eu quero observar. E o que eu tinha que colocar aqui? O próprio y. Então, tem uma dinâmica assim. Vamos ver o que a gente tem aqui, observe. U vezes KE mais KQ vezes... Não, Q vezes KQ. Então, aqui, esse sinal aqui é KU mais KQQ. Qual que é esse sinal aqui? KU mais KQQ menos Y. Então, a gente tem KU mais KQQ menos Y. Dividido por tal. Então, aqui a gente tem 1 sobre tal, tem isso aqui, 1 sobre tal KU mais KQQ menos Y, e, que é a derivada de Y, que integrada tem que ser igual a Y, ok? Espero que tenha ficado claro esse procedimento de como a gente vai montar o sistema. Então, a gente tem aqui o diagrama, esse diagrama em Simulink representa essa equação aqui, ok? Beleza. Então, vamos voltar aqui para o Simulink. E vamos fazer o seguinte. Play.
Beleza. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa a resposta. Se eu clico aqui, ó, clico aqui, a resposta y, a velocidade de giro do meu motor, conforme eu vario u e conforme eu vario q. Observa que a velocidade do motor subiu até 2, está rodando até 2 radianos por segundo e depois desceu até 1. E agora, o que vocês têm que observar é o seguinte. Faça testes com valores diferentes para as amplitudes do grau U e Q e observe o valor em que Y se estabiliza. Qual que é o ponto de equilíbrio? Além disso, estime quanto tempo é necessário para que se atinja 95% desses valores finais para Y. Esse período de tempo depende da amplitude nas entradas U e Q. Escuta os resultados observados. Então, agora que o diagrama está pronto, seguinte. Eu coloco lá um U, vamos por hora falar que a gente tem Q igual a 0. Okay? Eu coloco um U do tipo degrau com uma amplitude U barra. Quando eu boto esse sinal lá, o que acontece com o meu Y? A gente sabe que já que ele tem essa cara aqui, a gente viu lá que ele tem essa cara aqui, e ele para em algum lugar, em um Y final, certo? O que eu estou perguntando? Estou perguntando assim, quanto tempo ele demora, aqui peraí, vou fazer esse desenho melhor que não ficou tão bom. Eu estou falando o seguinte, se eu coloco uma entrada constante, tá? U é igual a U barra, um degrau em U, a gente sabe que o Y vai ter essa cara aqui. Certo? Passou um tempo e ele estabiliza em Y final, que é um valor que vocês podem observar. Lá na simulação, para esse tempo de subida aqui, esquece essa segunda parte, mas até 50 segundos ele com certeza estabilizou em Y final igual 2 radianos por segundo. Tá? Então tem essa curva, Y. Então aqui é 2 radianos. Quanto tempo se passou? Passou-se um tempo. Passou quanto tempo para que o Y chegasse em 95% do valor final? Ou seja, 95% de YF. Nesse caso, 0,95 vezes 2, 95% do valor final. Vamos supor que passaram-se 7 segundos. Não sei, vocês têm que observar lá. Vocês têm que olhar aqui na curva quanto que é 95% de 2 e olhar aqui embaixo quanto tempo demorou do tempo de subida para eu chegar nesse valor. E aí vocês façam outros testes. Se eu mudo a amplitude de U, demorou mais tempo, demorou menos tempo. Se eu coloco uma amplitude em Q, o tempo que ele demora, o Y, a gente já observou quando a gente coloca uma perturbação, lá ele desce. Ele vem para cá. O tempo que ele demora aqui, esse tempo aqui para atingir esse novo equilíbrio, é o mesmo que esse tempo aqui? Esse tempo é igual a esse tempo? Escutam esses fenômenos e observem as possíveis respostas diferentes do sistema. Ok? Escuta os resultados. Agora, por fim, tem uma questão extra que, a partir da resposta no tempo do modelo contínuo do problema 2, amostre o sinal usando t igual a ks, com ts igual a 1 segundo, e compare esse sinal observando o sinal discreto do problema 1. O que a gente está falando assim? Tinha o problema 1, que era um problema discreto, e a resposta do caso discreto, eu vou fazer a resposta discreta em vermelho, era alguma coisa assim, tá? 0, 0, 0, 0, 0, e aí quando o meu U foi aplicado, a minha saída estabeleceu-se e estabilizou-se em um Y final, certo? E tem a resposta do sistema contínuo. Eu vou fazer em azul, que é alguma resposta aqui. Assim. Essa é a resposta do contínuo. A resposta do contínuo Y contínuo, não, melhor, o Y contínuo e a resposta do Y discreto são análogas? Qual que é a relação entre essas duas respostas? Observem isso aí. Para isso vocês podem fazer T igual K TS. Ou seja, usar o sistema contínuo e observar ele ponto a ponto, a cada segundo. Se a cada segundo ele bate com o sistema discreto. Tá?
Vocês também podem fazer isso fazendo uma comparação de modelo. Então aqui a gente tem o modelo contínuo, vou fazer aqui embaixo. A gente tem o modelo contínuo, que é algo assim, tal dy dt mais y é KU, eu vou esquecer Q por hora. KU, e a gente tem o modelo discreto, que é alguma coisa assim. Vou botar y de t, y de t, KU de t. E a gente tem um modelo discreto, que é isso aqui, y de k é alfa y de k menos 1, mais beta u de k menos 1. A gente tem alguma analogia entre esses dois modelos aqui, esse e esse? Se a gente amostra o sistema, ou seja, falando t é igual a KTS? Essa é a pergunta que está lançada para vocês fazerem uma discussão sobre isso. Tá bom? Então esse aqui é o Lab 1. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tchau, tchau, até mais.